Bom dia, senhores, senhoras vereadores, vereadoras, vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Solicito aos senhores vereadores para que registrem a presença para darmos início à nossa ordem do dia. Com 13 vereadores, 14 vereadores presentes, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Alô? Alô? Solicito a senhora primeira secretária proceder à leitura da matéria do pequeno expediente. Pois não, senhor presidente. Temos projetos, vetos e moções. O primeiro deles é um projeto de lei de autoria do prefeito Miguel Haddad, que condiciona projetos e alvarás de obras de construção civil que utilizem madeira de origem nativa. De autoria do prefeito, projeto de lei que denomina Avenida Esteves Jortes, a marginal da rodovia Anhanguera, no trecho que especifica. De autoria do prefeito Miguel Haddad, projeto de lei que institui e inclui no calendário municipal de eventos a corrida de 9 de julho. De autoria do mesmo prefeito, projeto de lei que permite à Fundação Municipal de Ação Social AFUMAS prorrogar o auxílio aluguel objeto da lei concedido no exercício de 2011 a vítimas de enchentes e desmoronamentos. De autoria do prefeito Miguel Haddad, projeto de lei que autoriza convênio da Fundação Municipal de Ação Social AFUMAS com a Caixa Econômica Federal para execução de trabalho social no Programa Nacional de Habitação Urbana com os beneficiários dos residenciais Tupi 1, 2 e 3. De autoria do vereador Fernando Bardi, projeto de lei que altera a lei que exige referência ao valor real de obras e serviços nos comunicados oficiais respectivos para regular a colocação de placa informativa em obra pública. De autoria do vereador Antônio Carlos Pereira Neto, vereador DOCA, projeto de lei que denomina a Rua Antônio da Cruz, o caminho 2 do loteamento Chácara São Felipe, no bairro Medeiros. De autoria do prefeito Miguel Haddad, projeto de lei que autoriza contrato com a União através do Ministério da Cultura ou da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para repasse financeiro para aquisição de patrulha mecanizada e autoriza crédito orçamentário correlato no valor de R$640 mil. De autoria do vereador e presidente da Casa. Senhor presidente, isso, agora melhorou o som, que estava ruim, estava sem retorno, inclusive. Projeto de lei de autoria do vereador Júlio César de Oliveira, então prefeito municipal em exercício, que autoriza convênio com a Faculdade de Medicina de Jundiaí e a Fundação Dr. Jaime Rodrigues para a implantação do Centro de Referência da Mulher e autoriza crédito orçamentário correlato de R$2.601.927. De autoria do vereador Antônio Carlos Pereira Neto, vereador DOCA, projeto de lei que denomina a Rua Justino Franco, o caminho 1 do loteamento Chácara São Felipe, no bairro Medeiros. De autoria do vereador José Carlos Ferreira Dias, projeto de lei que estende a denominação de Avenida Francisco Roveri ao prolongamento desta no Parque Almerinda Pereira Chaves. De autoria do vereador Dr. Paulo Sérgio Martins, projeto de lei que institui a campanha Nota Fiscal Solidária, de incentivo à doação de documentos fiscais a entidades assistenciais. De autoria do vereador Dr. Paulo Sérgio Martins,
projeto de lei que institui a Câmara Semáforo Seguro de orientação à população para não incentivo da mendicância junto a semáforos. Projeto de lei de autoria do prefeito Miguel Haddad, que altera a lei para ampliar o valor do financiamento autorizado com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, para aplicação no Programa Integrado de Desenvolvimento Urbano de Jundiaí e rever as contragarantias oferecidas. De autoria do prefeito Miguel Haddad, projeto de lei que autoriza convênio com o Grupo em Defesa da Criança com Câncer, o GRENDAC, para assistência à família de crianças e adolescentes atendidos pela entidade e prevê aditamento correlato. De autoria do prefeito Miguel Haddad, projeto de lei que altera a lei para prever multa por distribuição irregular de publicidade em via pública. Veto total ao projeto de lei do vereador Paulo Sérgio Martins, que regula comércio, armazenamento, transporte e rotulagem de produtos químicos destinados à higienização e limpeza. Veto total ao projeto de lei do vereador e pastor Roberto Conde Andrade, que fixa diretrizes de atendimento no caso de violência sexual contra crianças e adolescentes. Veto total ao projeto de lei do vereador pastor Roberto Conde Andrade, que autoriza a criação do programa Passeio Turístico para Idosos. Veto total ao projeto de lei de autoria do vereador Leandro Palmarini, que cria na rede municipal de educação básica o Vale Compra de Material Escolar, o Vale Educação. Veto total ao projeto de lei do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, que institui a campanha de incentivo à agricultura. Veto total ao projeto de lei do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, que denomina Praça Professora Iglantina de Oliveira Almeida a área pública situada na rua Doutor Isaac da Silva Bellini, no Parque Cidade Jardim. Temos 3 moções, a primeira delas de autoria do vereador Domingos Fontebasso, que apoia o projeto de lei complementar do deputado estadual Campos Machado, que altera a lei complementar de 2006, que organiza a Defensoria Pública do Estado e institui o regime jurídico da carreira de defensor público do Estado. De autoria do vereador José Dias, moção que apela ao governo federal por mais recursos para construções de habitações populares, beneficiando residentes de núcleos de submoradias e de áreas de risco. De autoria do vereador Gustavo Martinelli, moção que apoia as federações de indústrias do Rio de Janeiro e de São Paulo pelo incentivo à promoção de iniciativas de sustentáveis durante a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável Rio+20. Temos também alguns ofícios aqui, senhor presidente, são eles: primeiro, do PROCON, informando o movimento de atendimento daquele órgão no mês de dezembro do ano passado. De número 13, já deste ano também, que encaminha mensagem aditiva modificativa ao projeto de lei do prefeito municipal, que permite à Fundação Municipal de Ação Social, a FUMAS, prorrogar o auxílio aluguel objeto da lei, concedido no exercício de 2011, a vítimas de enchentes e desmoronamentos. Da presidência da Câmara Municipal, apresentando o relatório das atividades da Câmara referente ao exercício de 2011 e finalizando um ofício do prefeito municipal encaminhando mensagem e plano de governo para o exercício de 2012. Senhor presidente, essa é a matéria que nós temos iniciando esta 135ª sessão ordinária. Muito bem, senhora primeira secretária, pela leitura aí do nosso pequeno, que não era tão pequeno, expediente hoje. É o pequeno, né? Grande expediente, pequeno, né, senhor presidente? Expediente. As listas de requerimentos de alçado plenário, de requerimentos de alçado da presidência e de indicações já foram distribuídas aos vereadores. As listas de correspondências recebidas acham-se na secretaria à disposição dos senhores edis interessados. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para darmos início à ordem do dia.
Vereador Zé Dias, vereador Fernando Bardi, vereador Paulo Sérgio. Muito bem. Com a totalidade dos senhores vereadores presentes, portanto, temos número legal, vamos dar início à nossa ordem do dia. Tendo as atas da 23ª e 24ª sessões extraordinárias, realizadas respectivamente em 22 e 28 de dezembro de 2011, permanecido à disposição dos vereadores pelo período regimental e não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideramos-las aprovadas. Senhor presidente, uma questão de ordem. Questão de ordem da vereadora e primeira secretária Ana Tonelli. Senhor presidente, dias atrás nós vimos pela imprensa, um jornal aqui da cidade, trouxe uma matéria falando que nós devemos discutir e votar por esses dias um projeto de lei que proíbe a utilização de aparelhos de som e similares nos veículos do sistema de transporte público municipal de Jundiaí. O senhor viu que nós fizemos a leitura agora há pouco de alguns vetos do senhor prefeito em virtude de projetos ilegais e inconstitucionais. Faz algum tempo, eu não tenho aqui a data, eu tentei apresentar um projeto nesse sentido e submeti à apreciação da nossa assessoria jurídica. E eu obtive a informação, senhor presidente, de que tudo aquilo que diz respeito à concessão é de alçada única e exclusiva do prefeito municipal, ou seja, o legislativo não tem poder para apresentar, nesse caso, esse projeto que proíbe a utilização de aparelhos de som nos veículos do sistema de transporte público municipal de Jundiaí. Queira Deus, então, que quando o jornal trouxe essa matéria, referia-se a um projeto que o prefeito esteja elaborando para mandar aqui para casa. Eu vou até fazer uma indicação, senhor presidente, para que realmente ele mande esse projeto. Nós temos recebido reclamações e quando eu elaborei esse projeto de lei, foi exatamente a pedido de algumas pessoas usuárias, não é, do transporte coletivo, que já não suportam o volume alto do som. Então nós vamos fazer uma indicação ao senhor prefeito para que ele mande aqui para casa realmente esse projeto de lei. Essa é a minha questão de ordem, senhor presidente, e muito obrigado por ter aceito. Muito bem, vereadora Ana Tonelli. Então vamos dar início à nossa ordem do dia. E o primeiro item da nossa ordem do dia é o veto total ao projeto de lei de número 10.321 de 2009, que regula a isenção de tarifa de ônibus às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, de autoria dos vereadores Júlio Sérgio Oliveira e vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Está em discussão o veto total. Com a palavra o vereador e também autor Enivaldo Ramos de Freitas. Senhor presidente, nobres pares, bastante alegria que retornamos às sessões na Câmara Municipal, nessa Casa de Leis. Felizmente, com mais um veto. A vereadora Ana Tonelli já fez aí a leitura de alguns outros vetos que estão a caminho. Mas há vetos que nós temos que compreendê-lo. A razão de ser, a razão dele ter sido aposto. Este é mais um deles. O projeto de lei número 10.321, de autoria do vereador, presidente desta casa, com este vereador que vos fala, ele regula a isenção de tarifa de ônibus às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. O projeto, ele como já diz aí nas suas iniciais, ele prevê que as concessionárias de serviço de transporte coletivo de passageiros aceitem o cartão credencial às pessoas com deficiência, dispensando-as do pagamento da tarifa oferecido após o cadastramento do interessado pela Secretaria Municipal de Saúde, mediante a apresentação do laudo médico emitido pela rede pública de saúde e outros documentos
relacionados à própria petição dessa gratuidade. A isenção será estendida ao acompanhante, no caso de menores de 12 anos ou maiores de 65 anos. O projeto previa que ainda as sanções estariam sujeitos pelo mau uso, estaria sujeito o usuário às sanções pelo mau uso do cartão que lhe fosse concedido por esta gratuidade. Na verdade, nobres pares, já existe uma lei que regra e versa sobre este assunto. É a Lei 7.084 de 2008, que ele já vinha regrando este assunto para as pessoas com deficiência. A lei foi regulamentada pelo Decreto 21.694 em 2009. Porém, há uma grande diferença. A lei hoje que está vigente, que já regra este fato, este assunto, ela restringe a concessão do benefício às pessoas portadoras de deficiências carentes que comprovem renda familiar mensal per capita igual ou inferior a um salário mínimo, enquanto o projeto do presidente desta casa, com este vereador, ele estende os benefícios a todos os beneficiantes, a todos os deficientes, ou seja, menores de 12 anos, maiores, menores de 65 anos, maiores, não interessa. O benefício deve ser igual a todos. Quando eu estudei este projeto com o vereador Julião, vereador Julinho, presidente desta casa, nós notamos essa diferença. Por isso que nós apresentamos este projeto, porque nós entendemos, que o direito deve ser igual a todos, e, sendo assim, traríamos aí um benefício maior, porque o objetivo do nosso projeto era incentivar o portador de necessidades especiais, na medida de sua autonomia, a utilizar o transporte coletivo convencional como forma de romper as limitações e viver com uma independência maior. Por esta razão é que defendemos que a gratuidade deve ser assegurada a todos os portadores de deficiências, independentemente da renda. Agora entendemos o veto. O veto, ele foi posto pelo chefe do Poder Executivo por achar, e a gente também compreende e entende isso, que é competência da Câmara Municipal, que não é competência da Câmara Municipal, e sim da administrativa, pois o projeto passa a ser o cadastro, essas atribuições, não mais da Transurb, e sim da Secretaria Municipal de Transporte. E com isso, traz aí uma estrutura necessária maior para gerir todos o andamento deste projeto. A gente entende que o veto, ele vem em boa hora, porque vai trazer uma ADIM lá na frente. Gostaríamos de trazer isto à tona, e trouxemos. Precisamos, e peço aos nobres pares que continue esta luta, conscientizando o Poder Executivo, que é da alçada dele mesmo, que ele traga esse assunto, esse direito da gratuidade toda. Eu encerro aqui, senhor presidente, porque é um assunto mais profundo que parece. Ele gera recursos e essa gratuidade não pode ser repassada também aos usuários, como nós já discutimos isso por várias vezes. E sendo assim, sem nenhum subsídio para as operadoras de transporte coletivo, torna-se difícil mesmo. Portanto, não queremos gerar uma ADIM futura. Eu peço aos nobres pares, com a permissão do autor do projeto também, o nosso presidente, para que vamos manter o veto. Porque nós entendemos da necessidade, mas entendemos que não é da nossa esfera. O objetivo, quando o presidente da Câmara e eu trouxemos o veto, foi para trazer essa discussão, mas não gerar mais gastos também desnecessários, porque a gente sabe que é da esfera do Executivo. Isso foi simplesmente para sensibilizar o Executivo e conscientizá-los da grande necessidade de que este assunto, esse tema, continue em debate para trazer igualdade de direitos às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Portanto, senhor presidente, são essas palavras do vereador Val, e eu agradeço Vossa Excelência mais uma vez por estar aqui e nos conceder já o direito da fala. Obrigado, senhor presidente.
Muito bem. Continua a discussão, o veto total, projeto de lei de número 10.321. E essa presidência, como um dos autores, também não fará uso da tribuna, mas assina embaixo das palavras do vereador e também autor, Enivaldo Ramos de Freitas, solicitando aos senhores vereadores a mantença do veto total, tendo em vista tudo que foi já explicitado aqui, tanto pela vereadora Ana Tonelli, na questão que foi aí propalada pelos nossos periódicos, bem como na palavra do novo vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Então, portanto, não havendo mais quem queira discutir o veto total, em votação. Vereador Zé Dias. Bardi, dá uma limpada. Limpa o computador dele. Com a totalidade dos senhores vereadores, 15 vereadores votando sim, essa presidência que regimentalmente não vota, está mantido o veto ao projeto de lei número 10.321. Segundo item da nossa ordem do dia é o veto total ao projeto de lei de número 10.929, de 2011, de autoria do vereador Durval Lopes Orlato, que exige a fixação do cardápio semanal da merenda escolar nas escolas públicas. Está em discussão o veto total. Com a palavra o seu autor, vereador Durval. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria apenas de ressaltar que, quando nós fizemos esse projeto, a consultoria da Casa deu parecer pela ilegalidade e pela inconstitucionalidade. Pelo motivo padrão, que era de que o vereador não poderia legislar sobre atribuições especificamente administrativas ali do prefeito. No entanto, nós argumentamos que divulgar, afixar o cardápio semanal da merenda escolar nas escolas públicas, ela partia do pressuposto do direito do consumidor. Se nós compramos produtos nos supermercados, se a gente discute que nos cardápios de restaurantes precisam ter quantidade de caloria, quantidade de açúcares e uma série de coisas, por que é que o consumidor, aquela criança das escolas, as suas mães, não podem saber o conteúdo daquilo que estão comendo na merenda, do ponto de vista das calorias, do custo, né, da glicose existente ali, uma série de outros componentes que a gente previa aqui no projeto. O veto da prefeitura, como não podia deixar de ser, também é padrão. Agora, tem uma colocação no veto deles aqui que eu discordo. Discordo porque é chamar a Câmara de incompetente e ignorante. Eles alegam aqui que o projeto gera despesas, e a gente não pode gerar despesas, atribuir despesas ao Executivo. Ora, já foi discutido tantas vezes aqui, qualquer projeto de lei gera despesa. Se a gente fizer um projeto de lei dizendo que, como foi feito na época, que nos locais públicos de espetáculo precisa reservar espaço para cadeirante, precisa reservar espaço para obeso, ele é legal, é constitucional, é aprovado e gera despesa. Então, gerar despesa não pode ser a desculpa da prefeitura para não aprovar projeto. Afinal de contas, algumas folhas de xerox afixadas
nas escolas não iam gastar tanto assim. Eu só estou lembrando isso porque, com uma certa frequência, alguns alegam aí que o projeto não pode prosperar porque gera despesa ao Executivo. Toda lei gera despesa. A própria despesa processual já é gerada pela lei, pelo fato dela estar existindo. Então, toda lei gera despesa, não pode ser essa a desculpa da Prefeitura. Bom, como daqui saiu como ilegal e inconstitucional, porque foi olhado apenas pela ótica da matéria ser exclusiva ou concorrente da Câmara Municipal, e lá na Prefeitura também retornou com o veto padrão, né? Acompanho daqui a inconstitucional e ilegal, os cardápios da merenda nas escolas não serão fixados. Eu não vou pedir aqui aos nobres pares, em que pese o alcance aqui da informação, da transparência, que rejeitem ou que mantenham o veto. Eu acho que cada um pode votar livremente. Eu entendo que o projeto pode sofrer uma DIN, uma vez que o prefeito não acolheu. Eu deixo os senhores livres diante dessas considerações que faço para votar de acordo com o que entenderem melhor. São essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Muito bem, vereador Durval Orlato. E eu concordo com a argumentação de Vossa Excelência no quesito despesas, que se formos levar a ferro e fogo realmente, né, o senhor disse aí de projetos que são legais e constitucionais, e eu iria até mais longe, naquilo que às vezes a gente até apanha, né, da nossa querida imprensa aí, que vereador, né, sessão só com nome de rua, até para fazer a placa do nome da rua do homenageado, gera despesa, né, vereador Durval? Mas o restante das argumentações aí, como o senhor mesmo disse, talvez impeçam o projeto de prosperar. Continua em discussão o veto total, projeto de lei de número 10.929. Em votação. Com 9 vereadores votando sim, 4 vereadores votando não, 2 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está mantido o veto total ao projeto de lei de número 10.929. Esta presidência recebe o requerimento de número 817 de urgência para apreciação do projeto de lei de número 11.051 do prefeito municipal, que permite à Fundação Municipal de Ação Social, a FUMAS, prorrogar o auxílio aluguel, objeto da lei de número 7.638 de 2011, concedido no exercício de 2011, às vítimas de enchentes e desmoronamentos. Está em discussão o requerimento de urgência. Em votação. Com 14 vereadores votando sim, um vereador ausente, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o requerimento de urgência. Para que possamos fazer a discussão e votação do projeto de lei de número 11.051, teremos que ouvir algumas comissões. E a primeira comissão a ser ouvida é a Comissão de Justiça e Redação, que tem na presidência o vereador Fernando Bardi. O senhor avoca ou indica para dar parecer? Avoca para dar parecer o vereador Fernando Manuel Bardi.
Senhor presidente, senhores vereadores, trata-se do projeto de lei 11.051 de 2011, de autoria da Prefeitura Municipal, do senhor Prefeito Municipal, que permite à Fundação Municipal de Ação Social, a FUMAS, prorrogar o auxílio aluguel, objeto da Lei 7.638, concedido no exercício de 2011 a vítimas de enchentes e desmoronamentos. Do ponto de vista do seu conteúdo, senhor presidente, é óbvio que o projeto de lei vem ao encontro de uma necessidade premente que não só assola o município de Jundiaí de maneira, graças a Deus, bem mais tênue do que tem assolado outros municípios de todo o Brasil, mas do ponto de vista técnico-jurídico ele tem o seu fundamento e encontra validade na Carta Magna e, consoante o parecer firmado por nossa consultoria jurídica, ele encontra-se revestido das condições de legalidade e, portanto, eu sou favorável ao projeto, senhor presidente, votando, acompanhando o relatório da nossa consultoria jurídica e solicito de Vossa Excelência que consulte os demais componentes da Comissão de Justiça e Redação. Muito obrigado. Com parecer favorável do vereador e presidente da Comissão de Justiça e Redação, Fernando Manuel Bart, eu consulto aos demais membros da comissão se há voto parecer em separado, voto contrário em separado. Não havendo, vereadora Ana Tonelli. Acompanho. Acompanho o parecer. Vereador Antônio Carlos Pereira Neto. Acompanho o parecer. Vereador Paulo Sérgio Martins. Acompanho o parecer. Vereador Roberto Conde Andrade. Acompanho o parecer. Aprovado pela unanimidade dos componentes da Comissão de Justiça e Redação. Teremos que ouvir agora a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, que tem na sua presidência o vereador José Galvão Braga Campos. O senhor avoca ou indica? Indica o vereador Leandro Palmarini. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, o projeto de lei 11.051, que permite à Fundação de Ação Social prorrogar o auxílio aluguel, objeto da lei 7.638, de 2011, concedido no exercício de 2011, a vítimas de enchentes e desmoronamentos. O projeto de lei, ele encontra nas folhas 11 a justificativa da diretoria financeira da Casa e também a justificativa por parte da Prefeitura no tocante à questão financeira, ou seja, ele tem respaldo financeiro. Quanto ao mérito, senhor presidente, acho que não há o que a gente discutir. Um projeto de extrema importância para essas famílias que foram desabrigadas em virtude das condições climáticas, que em Jundiaí, ao meu ver, foi muito pouco, né, ainda se comparado aos outros municípios, mas porém, esse auxílio aluguel se faz muito importante para essas famílias necessitadas. Portanto, meu parecer é favorável e peço a Vossa Excelência que consulte os demais membros. Com o parecer favorável do relator Leandro Palmarini, eu consulto aos demais membros da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento se há parecer contrário em separado. Não havendo, vereador José Galvão Braga Campos, vereador Tico. Na sua ausência, vereadora Ana Tonelli. Acompanho o parecer. Acompanho o parecer. Vereador Durval Lopes Orlato. Acompanha o parecer. Vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Acompanha o parecer. E vereador Marcelo Roberto Gastaldo. Na sua ausência, vereador Fernando Manuel Bardi. Acompanha o parecer. Teremos que ouvir agora a Comissão de Obras e Serviços Públicos, que tem na sua presidência o vereador Marcelo Roberto Gastaldo. Na sua ausência, essa presidência indica o vereador Antônio Carlos Pereira Neto como relator da Comissão de Obras e Serviços Públicos.
Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei 11.051 do senhor prefeito municipal que permite à Fundação Municipal de Ação Social FUMAS prorrogar o auxílio aluguel, objeto da lei 7.638/11, concedido ao exercício de 2011 às vítimas de enchentes e desmoronamentos. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, nem se deve discutir. Claro e evidente que já existe uma seríssimas dificuldade para que se possa alugar as respectivas casas às pessoas que estão sofrendo o problema das intempéries. Claro e evidente que R$600 não é essas coisas, mas já melhora um pouquinho e abre algumas possibilidades para resolver os problemas. Portanto, senhor presidente, pela aprovação pela comissão do projeto 11.051, pediria a Vossa Excelência que consultasse os demais companheiros. Muito bem, vereador Doca, relatando pela Comissão de Obras e Serviços Públicos. Eu consulto aos demais membros se há parecer contrário separado. Não havendo, o vereador Marcelo Roberto Gastaldo. Acompanha o relator. Vereador Durval Lopes Orlato. Acompanha o relator. Vereador Gustavo Martinelli. Acompanha o relator. Vereador Silvio Hermani. Acompanha o relator. Muito bem. Já ouvimos a Comissão, então, de Obras, Finanças. Agora teremos que ouvir a Comissão de Saúde, Higiene e Bem-Estar Social, que tem na sua presidência o vereador Antônio Carlos Pereira Neto. O senhor indica ou avoca para dar parecer para a Comissão de Saúde, Higiene e Bem-Estar Social, vereador Doca? Avoca para dar parecer o vereador Doca. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, novamente, o parecer sobre o projeto 11.051, agora pela Comissão de Saúde, Higiene e Bem-Estar Social. Evidentemente, senhor presidente, nem precisa uma opinião a ser discutido com referência a esse projeto. Há uma necessidade imperiosa, sim, de que haja uma ajuda, porque as dificuldades no campo da saúde já é uma barbaridade. Imagina agora não tendo condições para tentar, pelo menos, um aluguel, que vai ser uma ajuda da Prefeitura através desse projeto, para minimizar o sofrimento dos nossos irmãos, que às vezes têm problemas seríssimos. Portanto, senhor presidente, senhores vereadores, pela aprovação do projeto 11.051, com referência ao parecer da Secretaria de Saúde, Higiene e Bem-Estar Social. Solicitaria, Vossa Excelência, que consultasse os demais companheiros. Muito bem, vereador Doca, relatando pela Comissão de Saúde, Higiene e Bem-Estar Social. Eu consulto os demais membros se há parecer contrário e separado. Não havendo, vereador Ana Tonelli. Acompanho o parecer. Acompanho o parecer. Vereador Durval Lopes Orlato. Acompanho o parecer. Vereador Leandro Palmarini. Acompanho o parecer. Vereador Silvio Hermani. Acompanho o parecer. Portanto, aprovado também pela totalidade dos senhores vereadores da Comissão de Saúde, Higiene e Bem-Estar desta Casa. Portanto, encontra-se aptos, senhores vereadores, para discutir o projeto de lei de número 11.051. E está em discussão o projeto de lei. Com a palavra, o vereador José Carlos Ferreira Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente nesta manhã, é um projeto de lei importantíssimo para a nossa cidade e sabemos que as dificuldades desses moradores hoje que se encontram localizados nos bairros Jardim São Camilo, Balsam, Baixada Paranaense, Novo Horizonte, Vila Ana, Santa Gertrudes e Meias Aços. Sabemos que na época o valor era de R$400. E impossível encontrar em Jundiaí uma casa que for 2 cômodos, pelo menos por R$400. Então, o que nós fizemos? Junto aos moradores notificados, na época, agora no mês de janeiro, pedimos uma reunião, senhor presidente, para o Eduardo Palhares, para uma reunião para comentarmos a dificuldade de uma pessoa encontrar uma moradia hoje na cidade, com uma especulação imobiliária como nós temos aí, né? E a gente sabe que foi importante porque foi solicitado aos moradores um valor que poderia ter condições de conquistar uma moradia
que realmente até é difícil, porque com tantos anos morando no Jardim São Camilo e entre outros bairros, a pessoa está acostumada com um espaço maior. E hoje, com certeza, com este valor, ele vai apenas em 2 ou 3 cômodos. Mas nós sabemos que o prefeito está fazendo algo para que possa dar condições e salvar a vida e preservar a vida do ser humano. Mas sabemos que hoje os R$600, como está no projeto, de 6 a 12 meses, e aqueles que não têm cadastro, para 90 dias de aluguéis. Eu espero que dentro desses 12 meses, esse programa continue, para que dá tempo de construir essas moradias para esses moradores que está sendo retirado do núcleo de submoradia, especialmente o Jardim São Camilo e Baixada Balsam, para que eles não percam tudo aquilo que foi construído nesses núcleos de submoradias com mais de 40 anos de convivência naquele local. Então, portanto, eu parabenizo o governo e parabenizo também para que possa darmos condições de construirmos, principalmente naquela área que foi desapropriada no Jardim São Camilo, de quase 5 alqueires, para essas pessoas que estão hoje no aluguel. É difícil, a gente sabe das dificuldades que esses moradores estão passando, da tristeza, da história que foi construída nesses núcleos de submoradias, e hoje eles estão deixando, mas acredito que o governo dará mais do que 12 meses, para que eles tenham condições de adquirir sua moradia digna, dentro daquilo que foi esperado por mais de 30 a 40 anos, senhor presidente. Então, portanto, eu parabenizo pelo projeto de lei, e estou aqui e vou votar, e com certeza será o voto de todos os vereadores desta casa. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Muito bem, vereador Zé Dias. Continua em discussão o projeto de lei de número 11.051, com a palavra o vereador Durval Lopes Orlato. Senhor presidente, senhores vereadores, eu subo essa tribuna para falar neste projeto aquilo que já havia falado há quase um ano atrás, quando o projeto veio aqui para casa, e nós dissemos que, na época, R$400 era muito pouco, e 12 meses para o financiamento era insuficiente, 6 meses para o aluguel eram insuficientes. Nós falamos isso quando o projeto foi aprovado por vários motivos. Primeiro, ninguém aluga a casa por 6 meses. Todo mundo aluga a casa por no mínimo 12 meses. Portanto, seria sempre um problema, como foi um problema, pessoas precisaram ser colocadas em alojamentos, se abrigar em casa de outros familiares, para poder sair daquelas áreas em que a prefeitura os retirou. Não foi suficiente, tanto pelo prazo quanto pelo valor, para atingir o objetivo desejado. Hoje nós vamos subir para R$600, que é um valor um pouco melhor, e prorrogar o prazo para dar tempo para essas famílias procurarem os aluguéis devidamente. O projeto entrou em caráter de urgência, até por conta de outras famílias que precisam ser removidas, e não sei por que no decorrer do ano todo que se passou, elas não tinham sido removidas ainda. Só na época das chuvas parece que se lembra que precisa remover mais famílias ainda. Então, desta forma, apesar de tardio, e nós mencionamos isso da outra vez do projeto, que o valor era baixo e o período para o aluguel era curto, felizmente nós vamos aprovar um projeto que pode dar uma condição para que essas pessoas que se desloquem em Jundiaí, que tem um mercado imobiliário bastante aquecido, os aluguéis são caros, portanto, R$600 é o mínimo que se esperava para a família poder arrumar alguma casinha e poder se alojar melhor do que nos alojamentos de madeira feito precariamente, e assim aguardar que seja feito toda a reurbanização, porque pelo menos
60%, 70% do povo das submoradias continuam morando em submoradias, ainda não tem alcance, ou por reurbanização, ou por conta de projetos que dê a eles uma casinha própria. Está em curso, mas bem sabemos que para a reurbanização do São Camilo, do Novo Horizonte e tantos outros núcleos de submoradia bastante grandes na cidade, os dois praticamente juntos representam 60% de todos os moradores de submoradia ou mais. Esses núcleos ainda vão passar por um longo processo de vários anos até serem ou reurbanizados numa boa parte, ou em outras serem deslocados para projetos habitacionais. Portanto, esse aluguel de R$600 é o mínimo, e eu espero que o prazo para essas pessoas seja sempre de 12 meses, porque menos que isso, dificilmente há uma resposta para que ele possa ter um novo endereço. Em menos de 12 meses, as pessoas não conseguem ter ou o seu apartamento popular, a sua casa popular, ou o seu núcleo reurbanizado. Então, ou numa condição ou noutra, demora sempre mais de 12 meses, e dessa forma a gente entende que o projeto pode atingir melhor a demanda aí que se prevê pela frente. Vereador Zé Dias, tem uma parte no minutinho que me sobra. Eu agradeço, vereador, pela atenção especial referente a esse projeto de lei, e nós sabemos, o senhor mesmo falou que são de 6 a 12 meses, né? Mas nós sabemos que aqueles que não são cadastrados, eles moram junto com seus pais há mais de 20 anos, né? E hoje eles têm o direito de o aluguel por 90 dias, e depois não sei o que será feito para dar condições a esses moradores. Então é isso que eu me referi aí, os 3 meses para essas pessoas que estão sem cadastro, mas que moram no Jardim São Camilo há mais de 25 anos. Pois é, vereador, veja aí, mais uma falha da FUMAS. Mora junto, para a FUMAS não pode ser unidade familiar só quem cabe dentro da casa. A família é constituída pai, mãe, filhos, aqueles que estão unidos desta forma, mesmo que morem numa mesma casa. Elas tinham que ser cadastradas separadamente, porque toda a orientação dos cadastros sociais que existem pelo Brasil é assim. Então a FUMAS deve ter falhado em não ter feito o cadastro adequado separadamente das famílias, mesmo que residindo na mesma unidade familiar. Porque no futuro, em programas habitacionais, essas duas famílias na mesma casa não poderiam ser desalojadas e elas teriam direito a 2 unidades habitacionais. Portanto, essa conta precisava ter sido feita pela FUMAS. O senhor Edu Palhares pisou na bola mais uma vez. São essas minhas palavras, senhor presidente e senhores vereadores. Muito bem, vereador Durval Orlato. Continua a discussão, projeto de lei de número 11.051. Com a palavra, o nobre vereador Marcelo Roberto Gastaldo. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha. Alô. O projeto de lei da autoria do prefeito, no qual permite a Fundação Municipal de Ação Social, a FUMAS, por prorrogar o auxílio aluguel, objeto da Lei 7.638 de 2011. O projeto, acho que do entender de todos, é uma necessidade. Naquele momento realmente foi falado em relação ao valor, e agora, no entendimento e diria até na sensibilidade do prefeito Miguel Haddad, institui um novo valor, chegando agora aos R$600. É uma realidade do nosso município, mas cabe salientar, senhor presidente, que das prefeituras que hoje têm essa lei de auxílio, é uma das que no montante a valor, é um dos maiores do nosso estado, dentro daquelas que têm a lei do auxílio, porque muitas delas, inclusive, nem têm a capacidade de tornar isso ainda uma realidade. Isso faz parte da intenção, através até de um compromisso do prefeito, no sentido de erradicar
as favelas do nosso município. E a gente tem visto que isso tem acontecido. Questão de cadastro, poucas cidades têm o cadastro que é realizado pela FUMAS dentro da nossa cidade, outras cidades teriam esse controle. A questão dos agregados, que é denominado, que são filhos dos cadastrados, isso realmente é um problema. Só que, como o município vai assumir cada vez mais pessoas que necessitam de moradia, eu acho que a intenção é realmente erradicar, nós precisamos também estabelecer um limite de ocupações irregulares e de aumento nessas áreas invadidas, que a gente sabe muitas das vezes pessoas que por essa maneira de Jundiaí está conduzindo a questão da habitação, ela está sendo, nós temos que tomar cuidado de estimular que mais pessoas venham para cá. Então, o controle há sim de ser necessário. A FUMAS já fez por várias vezes o cadastramento, inclusive com apoio do próprio Exército, no sentido de cadastrar cada moradia do nosso município nesse programa. Então, dizer que foi uma falha, eu não creio nisso, porque a FUMAS tem feito periodicamente esse controle e precisa ter esse controle, porque senão o quanto se faz de moradia não será o necessário para atendermos todas as necessidades do nosso município. Então, esse controle é necessário e vem sendo feito pela FUMAS, sim. Permite uma parte? Uma parte do vereador Val. Vereador Marcelo, quero parabenizá-lo pela fala, pedir licença a Vossa Excelência para fazer minhas suas palavras. Eu até iria usar a tribuna, mas fui contemplado da forma como Vossa Excelência já pôs aí a sua explanação, parabenizá-lo e dizer que, de fato, né, esse objetivo de erradicar as favelas em nosso município é louvável e que realmente precisa, como Vossa Excelência bem disse, ter uma fiscalização, né, mais afincada, mais séria, porque um barraco não se constrói da noite para o dia, nós precisamos ver isso daí. E também dessa correção desses valores, né, de 50% a mais do que já tinha cedido já no passado. Ouvi hoje a entrevista do presidente da Câmara na rádio também, abordando este assunto. Muito bom mesmo. Geraldo Alckmin também, essa semana passada, mencionou também o mesmo valor também na capital, e eu fico também feliz que Jundiaí esteja aí dando condições a mais para ajudar os nossos munícipes carentes. Parabéns, Vossa Excelência, por vossas palavras. Muito obrigado, vereador Marcelo Gastaldo, pela parte. Obrigado, vereador Val. E nesse sentido, voto com tranquilidade esse projeto, senhor presidente, entendendo que é um valor razoável, lembrando que não é o aluguel, é um auxílio aluguel que tem vindo assim com muita alegria as pessoas que necessitam desse momento. E é um auxílio no sentido do que o programa que restabelece que possamos terminar com as favelas do nosso município, faz parte desse programa. Então, voto com tranquilidade, parabenizo o prefeito Miguel Haddad por essa sensibilidade, essa iniciativa. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Marcelo Gastaldo. Continua a discussão. Projeto de lei, não havendo mais quem queira discutir, em votação. Com 12 vereadores votando sim, 3 vereadores ausentes, essa presidência, que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei de número 11.051. Teremos que votar ainda a mensagem aditiva. Está em votação a mensagem aditiva.
Com 13 vereadores votando sim, 2 vereadores ausentes, essa presidência, que regimentalmente não vota, está aprovada a mensagem auditiva ao projeto de lei de número 11.051. Portanto, aprovado tanto o projeto como a mensagem aditiva. Esta presidência recebe o requerimento de número 818 para apreciação e urgência do projeto de lei de número 11.052 do prefeito municipal, que autoriza convênio da Fundação Municipal de Ação Social, a FUMAS, com a Caixa Econômica Federal para a execução de trabalho social no Programa Nacional de Habitação Urbana, com os beneficiários do residenciais Tupi 1, 2 e 3. Está em discussão o requerimento de urgência ao plenário. Em votação. Com 13 vereadores votando sim, 2 vereadores ausentes, essa presidência, que regimentalmente não vota, está aprovado o requerimento de urgência. Para que possamos discutir e votar o projeto de lei de número 11.052, teremos que ouvir a Comissão de Justiça e Redação, que tem na sua presidência o vereador Fernando Bardi. Na sua ausência, a vereadora Ana Tonelli é indicada ad hoc para relatar pela Comissão de Justiça e Redação. Senhor presidente, senhores vereadores, membros da Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei cuja ementa já foi lida pelo senhor presidente, que permite à FUMAS prorrogar o auxílio aluguel. É esse mesmo? É esse mesmo, Zuma? Agora sim, senhor presidente, é o projeto que autoriza convênio com a mesma FUMAS, com a Caixa Econômica Federal para a execução de trabalho social no Programa Nacional de Habitação Urbana. Relatando pela Comissão de Justiça e Redação, temos aqui em mãos o parecer da nossa consultoria jurídica, que vem assinado pelos doutores Fábio Nadal Pedro e pela estagiária Luma Ariane Carneiro, e diz que estão pedindo, né, a juntada de um documento, determine o encaminhamento à diretoria financeira para providenciar a prévia análise. Já foi encaminhado, já temos também aqui o despacho da consultoria financeira. Ele é legal, é constitucional, não vejo óbice nenhum para que esse projeto seja discutido nesta manhã. Portanto, parecer favorável, pedindo a Vossa Excelência que consulte, por favor, os demais membros da comissão. Muito bem, vereadora Ana Tonelli. Sanada o problema do nosso projeto aí. Relatando pela Comissão de Justiça e Redação, deu parecer favorável, consulta aos demais membros se há voto, parecer contrário em separado. Não havendo, vereador Fernando Bardi, na sua ausência, vereador Zé Dias. Acompanha o parecer. Vereador Antônio Carlos Pereira Neto. Acompanha o parecer. Vereador Paulo Sérgio Martins. Na sua ausência, vereador Gustavo Martinelli. Acompanha o parecer. Vereador Roberto Conde Andrade. Acompanha o parecer. Muito bem, com a totalidade, senhores vereadores, foi aprovado o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Teremos que ouvir ainda a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, que tem na sua presidência o vereador José Galvão Braga Campos. O senhor avoca ou indica? Avoca para dar parecer pela Comissão de Finanças e Orçamento. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei 11.052
2252, senhor prefeito municipal Miguel Haddad, autoriza convênio da Fundação Municipal de Ação Social, a FUMAS, com a Caixa Econômica Federal, para execução de trabalho social no Programa Nacional de Habitação Urbana, com beneficiários dos residenciais Tupi 1, 2 e 3. Senhor presidente, o projeto vem revestido da sua constitucionalidade, vem com os pareceres jurídicos da Casa, é favorável também, e desse modo, senhor presidente, meu voto é favorável e peço a Vossa Excelência que consulte os demais membros da comissão. Muito bem, com parecer favorável do presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, eu consulto aos demais membros se há voto contrário em separado. Não havendo, vereador Durval Orlato, na sua ausência, vereadora Marilena, acompanhe o parecer. Vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Acompanho o brilhante parecer, senhor presidente. Acompanhe o brilhante parecer. Vereador Leandro Palmarini, na sua ausência, vereador Marcelo Roberto Gastaldo. O senhor faz parte da comissão. Vereador Domingos Fontebasso, acompanhe o parecer. E vereador Marcelo Roberto Gastaldo. Acompanhe o parecer. Acompanhe o parecer. Muito bem. Portanto, com os pareceres da Comissão de Justiça e Redação e da Economia, Finanças e Orçamento, acha-se apto para entrar em discussão, e eu coloco nesse momento em discussão o projeto de lei de número 11.052. Em votação. Com 14 vereadores votando sim, um vereador ausente, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei de número 11.052. Próximo item da nossa ordem do dia é o projeto de lei de número 10.378, de 2009, de autoria do vereador Leandro Palmarini, que veda abandono de animais e revoga dispositivo correlato da lei de número 2.814, de 85. Essa presidência recebe o requerimento de número 821, de adiamento para a sessão do dia 17/4/2012. Está em discussão o requerimento de adiamento. Em votação, o requerimento de adiamento. Com 14 vereadores votando sim, um vereador ausente, essa presidência que regimentalmente não vota, está adiado para o dia 17 de abril de 2012, a discussão do projeto de lei número 10.378. Próximo item da nossa ordem do dia, essa presidência recebe o requerimento de número 819, de urgência para apreciação do projeto de lei de número 11.055 do prefeito municipal, que autoriza contrato com a União, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para repasse financeiro para aquisição de patrulha mecanizada e autoriza crédito orçamentário correlato de R$640 mil. Está em discussão o requerimento ao plenário de urgência. Em votação. Vereador Mingo Fontebasso.
Vereador Doca. Com 13 vereadores votando sim, 2 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o requerimento de urgência de número 819 para discussão do projeto de lei de número 11.055. Para que possamos fazer essa discussão, é necessário que se ouça 2 comissões, a Comissão de Justiça e Redação e a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Primeiro ouviremos a Comissão de Justiça e Redação, que tem na sua presidência o vereador Fernando Manuel Bart. O senhor avoca ou indica? Avoca para dar parecer. Senhor presidente, senhores vereadores, trata-se do projeto de lei de número 11.055, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza contrato com a União e Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento para repasse financeiro para aquisição de patrulha mecanizada e autoriza crédito orçamentário correlato no valor de R$640 mil. Bom, esclarecer aqui que patrulha mecanizada não se trata de contratar guarda municipal ao robô, e sim aqueles veículos, né, que fazem a terraplenagem nas nossas vias vicinais. Do ponto de vista técnico-jurídico, senhora presidente, o projeto encontra-se revestido das condições de legalidade e de validade, com apenas e tão somente uma ressalva da nossa consultoria jurídica para a supressão do parágrafo único do artigo 2º, que diz que o Executivo poderá aditar o contrato de repasse de que trata essa lei para atender ao interesse público, vedada a alteração do seu objeto. Como se trata de uma posição constitucional com relação à extensão, a nossa consultoria jurídica propôs essa alteração. Portanto, do ponto de vista técnico-jurídico, com essa ressalva da nossa consultoria jurídica, o processo, sob ótica dessa presidência, encontra-se revestido e apto à votação. E eu solicito de Vossa Excelência que consulte os demais membros da Comissão de Justiça e Redação. Correto. Parecer favorável do relator da Comissão de Justiça e Redação. A presidência consulta se há voto em separado. Em não havendo, eu estou impossibilitada de votar. Então, o vereador Leandro Palmarini acompanha o parecer. Vereador Antônio Carlos Pereira Neto, vereador Doca, na sua ausência, vereadora Marilena Negro acompanha o parecer. Vereador Dr. Paulo Sérgio Martins acompanha o parecer. Vereador Pastor Roberto Conde acompanha o parecer. Parecer favorável, portanto, da Comissão de Justiça e Redação por unanimidade. Vamos ouvir agora a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, que tem na presidência o vereador José Galvão Braga Campos. O senhor avoca, vereador? Vereador Val, indicado para relatar pela Comissão de Economia, Finanças e Orçamento no projeto 11.055. Senhora presidente, vereadora Ana Tonelli, projeto de lei 11.055, projeto que autoriza o contrato com a União do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para repasse financeiro para aquisição de patrulha mecanizada, autorizando crédito orçamentário de R$640 mil. Projeto muito bom, que valoriza o homem do campo. O impacto já está previsto aqui, conforme financeiro, conforme os ditames da lei. Já temos o parecer. O projeto é legal, é constitucional. E, sendo assim, eu voto pelo parecer favorável a este projeto e peço à nobre presidente que consulte os demais integrantes da comissão. Correto, vereador. Parecer favorável do relator, vereador Edivaldo Ramos de Freitas. Presidência consulta se há parecer contrário em separado.
Em não havendo, vereador José Galvão Braga Campos. Acompanhe o parecer. Vereador Durval Orlato. Na sua ausência, vereador Pastor Roberto Conde. Acompanha o parecer. Vereador Leandro Palmarini. Acompanha o parecer. Vereador Marcelo Roberto Gastaldo. Acompanha o parecer. Parecer favorável também por unanimidade. O projeto está apto e vamos colocá-lo em discussão. Está em discussão o projeto de lei 11.055. Peço ao presidente que reassuma o seu lugar à mesa. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, o projeto está em votação. Com 9 votos pela, aliás, 10 votos agora pela aprovação. Presidência que não vota, 5 senhores vereadores ausentes, está aprovado o projeto de lei 11.055, de autoria do prefeito municipal. Temos uma emenda para ser votada também, é a emenda número 1 a esse projeto de lei. Está em votação a emenda. Com 13 votos pela aprovação, esta presidência que regimentalmente não vota, 2 senhores vereadores ausentes, está também aprovada a emenda de número 1 ao projeto de lei 11.055. Portanto, aprovados projeto e emenda. Agora sim, peço ao senhor presidente que retorne à presidência. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem da vereadora Ana Tonelli. Senhor presidente, tendo em vista que temos ainda algumas discussões nesta manhã, peço a Vossa Excelência que submeta ao plenário a prorrogação dos trabalhos por até 2 horas, se necessário. Atendendo a solicitação verbal da vereadora Ana Tonelli, submeto ao plenário a votação da prorrogação dos trabalhos por até 2 horas, se necessário. Em votação. Com 11 vereadores votando sim, 4 vereadores ausentes, essa presidência que não vota, estão prorrogados os trabalhos por até 2 horas, se necessário. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Silvio Hermani. Apenas para anunciar e agradecer a presença da Maria Ivone de Almeida Perline, a Ivone Perline da Pastoral do Menor do Jardim Santa Gertrudes. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Nivaldo Ramos de Freitas. Obrigado, senhor presidente. Presidente, eu quero fazer um convite a todos os vereadores, a mesa, principalmente, e a população em geral, para prestigiar a exposição promovida pelo Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência e pela Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa Deficiente, em comemoração aos 30 anos da instituição do Ano Internacional da Pessoa Deficiente na ONU, 1981. O material exposto é parte do acervo do Memorial da Inclusão. O local escolhido, senhor presidente,
foi o saguão do anexo desta Casa de Leis, por se tratar do local onde as pessoas portadoras de deficiência receberam no ano de 2011 o maior apoio do município de Jundiaí. Eu, este vereador que fala, como presidente da Comissão dos Assuntos da Pessoa Portadora de Deficiência, tenho procurado também contribuir para isso, como esta casa, todos os vereadores. A inauguração, senhor presidente, será amanhã, às 19 horas, com a presença do secretário adjunto dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo, o senhor Marco Pellegrini, e vai até o dia 21 deste mês. Portanto, senhor presidente, está aí o convite para que todos possam prestigiar esta exposição promovida pelo Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência. Ainda em questão de ordem, e terminando, senhor presidente, quero dizer que estive representando o senhor com muita honra na inauguração do novo templo da Igreja O Brasil para Cristo. O pastor Horaci, esteve presente o senhor prefeito, também o xará do pastor Horaci, o nosso secretário de Assuntos Parlamentares, também Horaci Gotardo, o secretário Parimoski, Carmelo, uma comitiva grande lá com o prefeito, prestigiando a Igreja O Brasil para Cristo, e eu fiquei feliz, porque é um novo templo aqui para propagar o Evangelho de nosso Jesus em nossa cidade. Um templo muito bonito ficou construído. Também ainda ontem, senhor presidente, à noite, estivemos na reunião do Conselho de Pastores na Igreja Presbiteriana, no bairro do Vianello. Ali também estiveram presentes vários pastores e também já tratando do futuro de Jundiaí. As igrejas preocupadas com o futuro de nossa cidade. Isso foi muito bom. E falando nisso, estava lá também o Márcio José, que é o tenor que está aqui. Aprovamos uma lei, senhor presidente, nesta casa, que todo evento oficial esportivo deverá ser executado o hino de Jundiaí, junto ao hino nacional. E o Márcio tem aí feito este trabalho, cumprindo esta lei vigente desta casa, cantando o hino nacional, ante aos nossos jogos, e por que não dizer os jogos que o Paulista jogou, estivemos em primeiro lugar. É bem verdade que agora o São Paulo fez uns golzinhos e passou em primeiro lugar, mas o nosso grande Paulista, com muito orgulho, eu estava em viagem e fui parabenizado por ver o nosso time na primeira colocação, fazendo bonito, fazendo gols. Eu quero aqui parabenizar todo o time na pessoa do presidente Jair Brocanelli, dizendo que isso valoriza a nossa cidade, isso é uma honra para todos os jundiaenses, que precisamos estar aí prestigiando o nosso glorioso paulista. Obrigado, senhor presidente, são essas as palavras do vereador Val. Questão de ordem, Val. Questão de ordem do vereador pastor Roberto Conde. Eu quero agradecer os dois vereadores, que se anteciparam à minha pessoa. Eu ia registrar a presença da Ivone, que é filiada ao PRB, e também do Márcio José, que está em todas as sessões, participando aqui na Câmara Municipal, também que é um filiado do PRB, e iria falar também, vereador Val, da questão do hino nacional, que brilhantemente, o hino de Jundiaí, que brilhantemente nacional também ele cantou, lá no evento esportivo no Paulista, Brilhantemente, eu recebi vários e-mails comentando a participação dele, e a gente fica feliz, com uma pessoa de Jundiaí brilhando aí no cenário esportivo do nosso país. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Zé Dias. Eu só vou encerrar as questões de ordem com o vereador Zé Dias para a gente retomar a nossa pauta, por favor. O meu rapidinho, presidente. Eu quero aqui registrar a presença do nosso companheiro, cantor sertanejo Cido Santos, morador no núcleo de submoradias do antigo hospital psiquiátrico. Uma pessoa que vem lutando, batalhando e colocou, depois da gravação do seu disco, à venda pela cidade inteira. Eu quero parabenizá-lo porque é uma pessoa que realmente merece o apoio da população jundiaense, senhor presidente. Muito obrigado pela atenção. Muito bem, vereador Zé Dias. Esta presidência recebe o requerimento de urgência de número 820 para apreciação do projeto de lei de número 11.056 do prefeito municipal em exercício, que autoriza o convênio com a Faculdade de Medicina de Jundiaí, Fundação Dr. Jaime Rodrigues,
para a implantação do Centro de Referência da Mulher e autoriza crédito orçamentário correlato. Tive a honra de, enquanto prefeito, encaminhar a esta casa esse projeto de lei que agora vamos apreciar em urgência. Para que possamos fazer isto, teremos que votar o requerimento de urgência plenário. Em votação. Com 11 vereadores votando sim, 4 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o requerimento de número 820 de urgência. Para que possamos fazer a discussão e votação desse projeto, teremos que ouvir as seguintes comissões: Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, Comissão de Saúde, Higiene e Bem-Estar Social. A primeira comissão a ser ouvida é a Comissão de Justiça e Redação, que tem na sua presidência o vereador Fernando Manuel Bart. O senhor avoca ou indica para dar parecer? Indica o vereador Paulo Sérgio Martins para dar parecer para a Comissão de Justiça e Redação. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, trata-se do projeto de lei de número 11.056, de autoria do prefeito municipal em exercício, Júlio César Oliveira, que autoriza o convênio com a Faculdade de Medicina de Jundiaí e Fundação Dr. Jaime Rodrigues para a implantação do Centro de Referência da Mulher e autoriza crédito orçamentário correlato de R$ 2.601.927. Pelo ponto de vista técnico, passou pela nossa consultoria jurídica, que encaminhou para a consultoria de finanças, as quais a consultoria de finanças deu parecer que havia realmente caixa para tal projeto, e voltando para a consultoria jurídica, verificou-se que o projeto é legal e constitucional, razão pela qual, além do alcance social deste projeto, visto que 2, 3 dias atrás tivemos o Dia Internacional de Combate ao Câncer de Mama, o alcance social é indescritível. Então, trata-se de um projeto legal, constitucional, o qual eu dou meu parecer favorável pela tramitação do projeto e solicito ao presidente que verifique junto aos demais membros da Comissão de Justiça e Redação a continuidade do mesmo. Muito bem, vereador Paulo Sérgio Martins, relatando pela Comissão de Justiça e Redação, deu parecer favorável. Eu consulto aos demais membros se há voto contrário em separado. Não havendo, vereador Fernando Manuel Bart, presidente da comissão. Acompanha o parecer. Vereadora Ana Tonelli. Na sua ausência, a vereadora Marilena Perdiz Negro. Acompanha o parecer. Vereador Antônio Carlos Pereira Neto. Acompanha o parecer. E vereador Roberto Conde Andrade. Na sua ausência, vereador Zé Carlos Ferreira Dias. Acompanha o parecer, senhor presidente. Acompanha o parecer. Aprovado pela totalidade, senhores vereadores, o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Teremos que ouvir agora a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, que tem na sua presidência o vereador José Galvão Braga Campos. Na sua ausência, o vereador Leandro Palmarini, indicado para relator. Senhor presidente, relatando pela Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, o projeto de lei do prefeito, e no caso Júlio César Oliveira, prefeito em exercício, que autoriza convênio com a Faculdade de Medicina de Jundiaí e Fundação Dr. Jaime Rodrigues para implantação do Centro de Referência da Mulher e autoriza crédito orçamentário. Temos no processo a estimativa de impacto financeiro orçamentário, portanto, o projeto está com respaldo financeiro para que tenha prosseguimento. Portanto, meu voto é favorável, peço a Vossa Excelência que consulte os demais membros da comissão.
Muito bem, vereador Leandro Palmarini, relatando pela Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, com parecer favorável, eu consulto aos demais membros se há voto contrário em separado. Não havendo vereador José Galvão Braga Campos, não se encontrando vereador Domingos Fontebasso. Acompanha o parecer. Vereador Durval, na sua ausência, a vereadora Marilena Perdiz Negro. Acompanha o parecer. Vereador Enivaldo Ramos de Freitas, acompanha o parecer. E vereador Marcelo Roberto Gastaldo. Acompanho o relator. Acompanha o relator. Portanto, aprovado pela totalidade, senhores vereadores da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Teremos que ouvir agora a Comissão de Saúde, Higiene e Bem-Estar Social, que tem na sua presidência o vereador Antônio Carlos Pereira Neto. O senhor avoca ou indica para dar parecer, vereador? Indica o vereador Silvio Hermani para relatar pela Comissão de Saúde. Senhor presidente, senhores vereadores, relatando pela Comissão de Saúde, Higiene e Bem-Estar Social, projeto de lei número 11.056, de autoria do prefeito em exercício na época, nosso presidente Júlio César de Oliveira, autoriza convênio com a Faculdade de Medicina de Jundiaí, Fundação Dr. Jaime Rodrigues, para implantação de Centro de Referência da Mulher e autoriza crédito orçamentário correlato. A nossa comissão, que é atenta às questões de saúde, prevenção, a qualidade de vida, relatando por essa comissão, entendo que a implantação desse Centro de Referência da Mulher, ele acaba propiciando um atendimento ainda melhor, principalmente na prevenção de moléstias que atingem as mulheres. E esse convênio, ele envolve desde a construção até a aquisição de equipamentos e mobiliários necessários para o seu funcionamento. Então, é realmente um convênio amplo para essa implantação, razão pela qual dou parecer favorável pela Comissão de Saúde, Higiene e Bem-Estar Social e peço a Vossa Excelência que consulte os demais membros dessa comissão. Muito bem, vereador Silvio Hermani. Relatando pela Comissão de Saúde, Higiene e Bem-Estar Social, deu parecer favorável. Eu consulto aos demais membros se há voto contrário em separado. Não havendo, vereador Antônio Carlos Pereira Neto. Acompanha o parecer. Vereadora Ana Tonelli. Acompanho o parecer. Acompanha o parecer. Vereador Durval Orlato. Na sua ausência, vereador Fernando Bardi. Acompanha o parecer. E vereador Leandro Palmarini. Acompanha o parecer. Portanto, acha-se apto para discutirmos e votarmos o projeto de lei de número 11.056, que autoriza convênio entre a Prefeitura e a Faculdade de Medicina e a Fundação Dr. Jaime Rodrigues para a implantação do Centro de Referência da Mulher e autoriza crédito orçamentário correlato. Está em discussão o projeto de lei. Não havendo quem queira discutir, em votação. Com 13 vereadores votando sim, 2 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei de número 11.056, de autoria do prefeito municipal em exercício, que era este vereador Júlio César de Oliveira, e muito feliz eu fico de ter assinado um projeto de lei voltado para a questão da saúde, um projeto de convênio que vai trazer melhores condições ainda no atendimento na saúde do município de Jundiaí. Peço ao vereadora Ana Tonelli que assuma... o vereador Val se encontra atrás de mim aqui, meu primeiro vice-presidente. Eu pedi ao vereador Val que assumisse, tem uma comissão que eu preciso atender, então já retorno a esta casa.
Antes de darmos sequência, quero parabenizar o presidente desta casa, vereador Júlio, que manda esse projeto para contribuir com a saúde. É como bater o escanteio e ele mesmo ir lá e fazer o gol. Pois mandou o projeto para cá e pôs em votação aqui, e o projeto aprovado do Executivo para o Legislativo. Muito bem. Agora vamos colocar uma urgência que esta presidência recebe. É esse mesmo. Muito bem. Esta presidência apresenta um requerimento ao plenário de urgência de autoria deste vereador para apreciação do projeto de lei número 11.058, de autoria do vereador José Carlos Ferreira Dias, José Dias, que estende a denominação de Avenida Francisco Roveri ao prolongamento desta, no Parque Residencial Almerinda Chaves. O requerimento está em discussão. Em votação. Com 11 vereadores votando pela aprovação, 4 vereadores ausentes. Esta presidência que não vota, o requerimento está aprovado, portanto, apto o projeto para apreciação, logo após ser ouvido a Comissão de Justiça e Redação, que tem na sua presidência o vereador Fernando Bardi. O senhor avoca ou indica? Vereador Fernando Bardi avoca. Vamos ouvir, então, o presidente da Comissão de Justiça e Redação. Senhor presidente, senhores vereadores, trata-se do projeto de lei de número 11.058, de autoria do vereador José Carlos Ferreira Dias, que estende a denominação de Avenida Francisco Roveri ao prolongamento desta, no Parque Almerinda Pereira Chaves. Senhor presidente, a nossa consultoria jurídica analisou o projeto sob o aspecto técnico e emitiu um parecer favorável, dizendo que o projeto encontra-se revestido das condições de legalidade e de constitucionalidade, com o qual eu concordo. E, portanto, solicito de Vossa Excelência que consulte os demais membros da Comissão de Justiça e Redação. Com parecer favorável do presidente da Comissão de Justiça e Redação, o vereador Fernando Bardi, esta presidência consulta se há parecer separado. Contrário. Não havendo, vereadora Ana Tonelli. Acompanha o parecer. Acompanho o parecer. Vereadora Ana Tonelli acompanha o parecer. Vereador Antônio Carlos Pereira Neto. Acompanha o parecer. Vereador Paulo Sérgio Martins. Acompanha o parecer. E o pastor Roberto Conde de Andrade. Na sua ausência, o vereador Mingo Fontebasso. Vereador Mingo acompanha o parecer. Sendo assim, o projeto está apto para discussão, que é o projeto de número 11.058, de autoria do vereador José Carlos Ferreira Dias, que estende a denominação da Avenida Francisco Roveri ao prolongamento desta no Parque Almerinda Pereira Chaves. Em discussão. Com a palavra o autor do projeto, vereador Zé Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o público presente, projeto de lei 11.058
de autoria desse vereador, estende a denominação de Avenida Francisco Rovere ao prolongamento desta, no Parque Almerinda Pereira Chaves. Senhor presidente, eu quero aqui dizer com as suas palavras, no qual o senhor citou, que a importância que tem uma denominação. Há empresas, praticamente, principalmente esse trecho aqui que eu vou fazer a leitura, está paralisado até hoje por motivo desta denominação, Então, portanto, eu agradeço aqui a casa por essa emergência, agradeço aqui a casa e os presidentes por essa denominação entrando hoje nesta sessão. Em atenção ao que consta do ofício 396 de 2011, processo 18.772/9 de 2011, vimos informar que, conforme os órgãos técnicos, a via em questão localizada no Parque Almerinda Chaves é objeto de desapropriação necessária para a abertura da Avenida Marginal à linha de transmissão Sumaré-Cabreúva, conforme decreto 20.975/2007. Incorpora o patrimônio público municipal. Está aberta em uso público, contempla todos os melhoramentos, como guia, sarjeta, asfalto, eletrificação, estando apta para receber denominação como prolongamento da Avenida Francisco Rovere. Então, portanto, senhor presidente, esse é um projeto importantíssimo para aquelas indústrias, no qual nós citamos aqui, e muito bem o senhor falou o que é a denominação. A denominação é importante para a nossa cidade, porque hoje mesmo aqui, a paralisação até de correspondências, a essas empresas que realmente pertencem a esse trecho que está sendo o prolongamento desta avenida, e praticamente também todos os dados que precisa a empresa para este acerto, até de um acerto mesmo, para que possa fazer os trabalhos dentro daquilo que a prefeitura exige, Estamos aí votando um projeto de lei que vai favorecer aquelas empresas, principalmente aquela que está nos citando aqui, nos solicitando. Então, portanto, senhor presidente, eu agradeço pelas suas palavras, e esse é o projeto que foi importantíssimo. Eu agradeço até o pedido, de urgência de Vossa Excelência para o projeto de lei de autoria do vereador Zé Dias. Aqui esta casa é democrática, e com certeza esse é o trabalho, favorecendo e liberando aquilo que a gente pode para a população jundiaense. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Muito bem, continua em discussão o projeto de lei número 11.058, que estende a denominação de Avenida Francisco Rovere ao prolongamento desta, no Parque Almerinda Pereira Chaves. Em votação. Essa aí, irmãozinho. Essa da Sabia.
Com 11 vereadores votando pela aprovação, 4 vereadores ausentes, esta presidência que não vota, o projeto está aprovado. Próximo projeto de lei a ser apreciado, projeto número 10.966, de autoria da vereadora Marilena Perdiz Negro, que estabelece princípios e diretrizes para a escolha de representantes de conselhos municipais. Em discussão. Em a palavra a nobre autora do projeto, vereadora Marilena. Senhor presidente, senhores vereadores, a ideia desse projeto de lei é tentar uniformizar as qualificações, as exigências para termos conselhos municipais de fato representativos. Na nossa atuação cidadã, aqui fora parte as questões de militância partidária, nós sempre nos envolvemos na organização e na participação dos conselhos municipais. E já vimos de tudo, senhor presidente, senhores vereadores, já vimos de tudo. Já vimos pessoas que estão ali assentadas num conselho como se estivesse representando de fato um segmento, quando na verdade a participação passa a ser autônoma, individual, porque se conseguem perpetuar naquele espaço por conta de troca de cartinhas de apresentação de entidades e por aí nós vamos. Mas a nossa ideia não é coibir, é acertar, é definir princípios e diretrizes que eu gostaria que os senhores nos dessem essa oportunidade de avançar nessa discussão e enviar essa proposta aprovada para o Executivo, porque nós não estamos tratando de exigir, nós estamos dando algumas regras, porque a gente vê que alguns conselhos adotaram algumas regras, mas não é uniforme. Eu tenho, por exemplo, o Conselho da Educação, que já estabelece na criação do Conselho do Fundeb, por exemplo, ele já deixa claro quem está impedido de integrar o Fundeb. Então, não pode ter cônjuge, parentes, afins até 3º grau do prefeito, não pode ter pais de alunos em situação de comissionamento, exercício de cargos de confiança, para ocupar uma vaga de representante de pais. Então, para que isso? Para que a gente tenha conselhos paritários, que de fato representem a sociedade e o poder público. Então, quando passa a ter comunhão de interesses, quando passa a ter algum interesse, não só de parentesco, mas de atividade, que eu posso dar outro exemplo. Eu estou no Conselho X representando o meu setor profissional, porque ali cabe um representante do setor profissional. Então, eu estou junto com o poder público, compondo um segmento do Conselho. Mas, de repente, eu resolvo participar como cidadão e vou para o setor de cidadão, da sociedade civil, como usuário, como participante, representar os interesses de outro segmento. Mas eu tenho um compromisso, eu tenho uma comunhão de interesse com outro setor. Então, eu não vou ter isenção na minha participação do voto, nas decisões a serem tomadas. Para que a gente tenha tranquilidade nesta casa, para quando chega um projeto aqui de lei, que passou por um órgão de controle social, um conselho, seria muito mais tranquilo se a gente soubesse que esse olhar da sociedade civil se debruçou para aquele projeto com isenção. Infelizmente, a gente ainda vê pontualmente alguns conselhos contendo pessoas que, por mais bem intencionadas e até qualificadas para aquele cargo, ela tem uma relação de interesse direto com o poder público. Então, não poderia estar ali. Ela está tirando a representatividade de outro. Então, nesse sentido, a gente está estabelecendo
uma referência, não é nada de novo. Publicidade, prazos praticáveis para mobilização de participação da sociedade, autonomia dos segmentos para a escolha, a renovação periódica de conselheiros e de entidades, porque tem que trocar, não pode existir um conselho com a mesma entidade o resto da vida, tem alguma coisa de errado. Então tem que haver troca, renovação entre as entidades e conselheiros. E a comprovação da ausência de vínculo, dependência econômica ou comunhão de interesses do representante eleito daquela entidade com o poder público municipal ou com as instituições dali, ali constituídas. Então, a ideia é que a gente aponte essa diretriz para o poder público e passe a ser uniforme essa ideia de que a gente tem que olhar melhor para esses órgãos de controle social. E aí, a gente tenta estabelecer na lei conceituar o que é um representante, o que poderia ser o vínculo, né? O que a gente tem que olhar do vínculo, da comunhão de interesse e da dependência econômica. Então, são apontamentos norteadores, não vão implicar numa ação direta do Executivo para fazer grandes alterações, mas alguns conselhos poderão recorrer dessa lei para ajustar suas normas no sentido de dar, de fato, uma representatividade do segmento. Só para concluir, se me permite mais 30 segundos, o fato de nós, aqui na Câmara, ficarmos engessados com algumas situações, a gente ainda vê pontualmente, até iniciativa de vereador, daqui, alterando a lei orgânica no capítulo dando prazo para os conselhos se manifestarem. Então, a gente já teve situações aqui anteriores em que aprovamos alterações, inclusive na lei orgânica, para que isso norteasse o Executivo, que eu espero que esteja sendo colocado em prática. Então, eu peço aqui a oportunidade de colaborar, contribuir com alguns nortes para a composição de conselhos municipais, para que a gente, de fato, tenha órgãos representativos da sociedade. Estamos em plena discussão do controle, da transparência e controle social, em conferências que estão acontecendo em todo o Brasil e nos níveis municipais, que é a Consocial, para onde a gente olha nesse momento e acha que esta pode ser uma contribuição quando se fala de transparência, é dar condições de participação efetiva da sociedade nesses espaços de decisão. Muito obrigada, senhores vereadores, pela atenção e conto com o voto favorável na aprovação desse projeto. Continua em discussão o projeto número 10.966, de autoria da vereadora Marilena Negro. Em votação. Com 12 vereadores votando pela rejeição, 3 vereadores votando pela aprovação, esta presidência que não vota, o projeto está rejeitado. Solicito ao presidente desta casa que assume seu lugar de fato. Muito bem. Próximo item da nossa ordem do dia é o projeto de decreto legislativo de autoria da mesa,
que autoriza convênio com o Paulista Futebol Clube para fornecimento do cartão paulista aos servidores da Câmara Municipal e prevê desconto em folha de pagamento. Está em discussão o projeto de decreto legislativo de número 1489. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, em votação. Vereador Mingo Fontebasso. Com a totalidade dos senhores vereadores, 15 votos sim, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de decreto legislativo de número 1489, de autoria da mesa, que autoriza convênio com o Paulista Futebol Clube para fornecimento do cartão paulista aos servidores da Câmara Municipal e prevê desconto em folha de pagamento. Último item da nossa ordem do dia é a moção de número 193 de 2011, de autoria do vereador José Carlos Ferreira Dias, de apoio ao projeto de lei de número 581 de 2009, do deputado estadual Dilmo dos Santos, que propõe a colocação de selo de segurança nos botijões de gás liquefeito de petróleo. Está em discussão a moção. Vereador José Dias, o senhor fará uso da palavra? Com a palavra, o vereador José Carlos Ferreira Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presentes, a moção de número 193 de 2011, de autoria deste vereador, apoio ao PL 581/2009, do deputado estadual Dilmo dos Santos, que propõe a colocação de selo de segurança nos botijões de gás liquefeito de petróleo. O projeto de lei realmente vem com isso os estabelecimentos comerciais que engarrafam, transportam, vendem o GLP no estado, no atacado e no varejo, ficam obrigados a cumprir o que determina a lei. Tivemos conhecimento de inúmeros acidentes, muitos deles com prejuízo não só materiais, mas para a saúde e para a vida. Eles ocorrem em função da falta de esclarecimento que os consumidores têm em relação ao GLP, o que motivou o nobre deputado a criar um selo com instruções de segurança para alertar sobre os perigos do gás, produto amplamente utilizado em residências e estabelecimentos diversos. O selo deverá ter, entre outros avisos, a data da revisão das condições de segurança dos botijões e o engarrafamento do produto, prazo de validade, dados sobre assistência técnica e sobre o fornecedor, além das informações básicas de segurança. De acordo com o deputado, o grave acidente que aconteceu recentemente no Rio de Janeiro, quando houve a morte de 3 pessoas e 17 ficaram feridas, é uma prova de que não se dá a devida atenção ao risco oferecido pelo produto. As pessoas precisam ter mais informações e saber com que estão lidando. Então, senhor presidente, esta moção é importantíssima. E eu, como também faço parte do representante desta cidade maravilhosa, que é a cidade de Jundiaí, eu também, junto com os nobres companheiros desta casa e a nossa população, teremos a obrigação de afirmarmos aquilo que realmente é prejudicial às pessoas. Então, portanto, eu peço aos senhores pares para aprovação desta moção. É uma moção muito importante e que traz tranquilidade e segurança à população
não só da nossa cidade, mas com certeza do estado de São Paulo e do país. Senhor presidente, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Muito bem, vereador Zé Dias. Continua em discussão a moção de número 193. Em votação. Com 12 vereadores votando sim, 3 vereadores ausentes, essa presidência, que regimentalmente não vota, está aprovada a moção de número 193. Vencida a nossa ordem do dia, esta presidência vai suspender os trabalhos por até 15 minutos, se necessário, e convoca a todos os vereadores para que façamos uma reunião no Salão Nobre desta casa. Portanto, peço aos 16 vereadores que se dirijam ao Salão Nobre. Estão suspensos os trabalhos por até 15 minutos, se necessário.